A carne mais barata do mercado é a carne negra. Gente, bom dia. Então, temos muito pouco tempo para falar de coisas muito profundas, então eu vou tentar ser tão rápido quanto Schumacher e tentar, enfim, vou tentar, né? A gente vem aqui para falar de coisas que, na verdade, a gente fala o tempo inteiro, né? E aí, o que eu tentei fazer é só tentar organizar isso para chegar da maneira mais clara, mais eficiente possível aos ouvidos de vocês que estão aqui e também dos nossos colegas que a gente troca aqui, né, se ouve muito. Eu queria começar e finalizar essa conversa com uma fala de Bertolt Brecht, que é mais ou menos assim: todos falam do rio quando é violento, mas ninguém fala das margens que o oprimem. Eu vou começar assim. E aí eu vou começar contando a história de um cara chamado Bruno Leandro. Oi? Olha que coincidência, que essa coincidência, né, ela se repete muitas vezes no nosso país. Esse cara era pobre, vivia no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro Piedade, filho de uma mãe e não tinha pai. Olha que coincidência. De uma família evangélica que me ensinava que eu deveria sofrer, porque do lado de lá eu seria feliz. Então eu poderia suportar todas as dores, dificuldades e privações que me eram oferecidas nessa vida. Aí, para melhorar depois, né, minha mãe comprou, quer dizer, estava querendo comprar um terreninho, vendeu o quarto com o banheiro que a gente tinha lá na Vila dos Mineiros, no pé do Morro da Caixa d'Água, né? Era um mini morro do lado do morro. Enfim. E aí fomos morar no interior do estado do Rio de Janeiro, em Cachoeiras de Macapu. Olha que coisa linda, né? E aí no interior, depois de ver a minha vida lá, que eu amo aquele lugar, aí eu me casei com uma mulher, né, chamada Jaciene Machado, baiana, nordestina, que também tem um histórico de vida de muitas privações, com pais cheios de restrições a nível de formação, né, de não ter tido a possibilidade de ter água encanada, de ter energia elétrica, de poder acabar a educação básica ao menos, né, ter que trabalhar muito cedo, ter que fazer, enfim. Uma história que se repete da região sudeste de uma forma, no nordeste de outra, por aí vai. E aí, depois de um tempo, eu comecei a vivenciar eu comecei a perceber uma coisa. Eu vou explicar para você o seguinte: a percepção da gente, ela é seletiva. Aquilo que você vê, que você ouve e tal, não é necessariamente real. É o seu cérebro produzindo a percepção da realidade. Exemplo, se você começar a ler muito sobre jardinagem, daqui a pouco você começar a reparar árvores na rua que você anda que você não tinha visto. E aí eu percebi o seguinte, que a partir do momento que eu comecei a estudar a história e cultura brasileira, por necessidade da construção de um espetáculo que eu estava montando com a companhia, né, que é um dos projetos da minha empresa lá, da Artente, que é uma empresa de ensino de artes cênicas, o fato da gente começar a estudar, conhecer as estatísticas, que lamentavelmente as estatísticas no Brasil foram produzidas há poucas décadas, considerando o quesito cor de pele. Para quê? Para que não fosse evidente todas essas disparidades que a gente vê, né? A estatística torna isso mais gritante, apesar de existirem estatísticas muito deturpadas, né? Enfim. E aí aconteceu uma coisa fantástica. Eu, ao invés de ser negro, eu comecei a me entender negro. E eu percebi que isso era muito diferente, mas muito diferente mesmo. Eu comecei a admirar uma série de coisas que existiam em mim que eu não compreendia. Eu comecei a ter um respeito muito maior, que eu já vinha construindo isso há algum tempo, mas eu comecei a ter um respeito muito maior por uma série de coisas que constituíam o meu país, a minha família, mas que para mim não tinha esse significado, porque a gente tem uma educação eurocentrista, ponto. A gente estuda estuda até os movimentos da Igreja Católica na escola, né? Isso está ali respaldado por lei, mas a gente não estuda os movimentos religiosos das culturas afro-brasileiras ou indígenas.
e ninguém discute, isso não é debatido. Bom, a minha abertura veio a partir do teatro. Graças a Deus a arte sempre transformando, a arte sempre sensibilizando e tocando. E aí, quando eu me entendi negro, eu comecei a perceber tudo isso. E eu comecei a ver o seguinte: caraca, a faculdade que eu frequentava, na época era Estácio, né, fiz licenciatura em teatro. Queria muito ter feito a Unirio, que era federal, mas era semi-integral o curso. Como é que o negão, que tinha que trabalhar para sustentar, que a mãe não tinha como ajudar com dinheiro, que tinha que criar outras filhas, porque não tinha pai, ia fazer uma faculdade semi-integral? Era possível? Era, mas eu tinha que fazer uma loucura, abrir mão, abandonar tudo o que eu fiz e construí em Cachoeiras para me dedicar a isso. Mas eu não queria que a faculdade, eu não queria abrir mão de tudo isso. Eu queria que a faculdade acrescentasse mais coisas na minha vida e não retirar para entrar alguma coisa. Então eu falei, putz, não vou fazer. E continuei trabalhando no movimento cultural. Enfim, quando surgiu na Estácio, que era um turno só, que foi pauleira, porque eu tinha que dormir, acordar 4 da manhã, dormir em média meia-noite, 1 hora da manhã, acordar 4 da manhã, dormir meia-noite, acordar 4 da manhã, dormir meia-noite, pegar transporte por 6, 7 horas por dia dentro de transporte, né, pegar 3 conduções, como eu tive mais ou menos que fazer hoje novamente, para poder fazer o curso. Ok, beleza, mas maravilha, foi uma relação, foi difícil, foi, mas ok, estamos aí. Mas aí na faculdade comecei a observar, eu falei, caraca, é verdade, né? Aí comecei a pensar, quem eu tenho de professor negro? Você falou que teve 4, né? Eu tive um negão lá. Comecei a observar os alunos, mesmo numa universidade particular. Né? Na pública, o acesso é muito mais difícil, depois com o processo de cotas, a questão dos alunos de escola pública terem mais possibilidades ampliou um pouco mais, mas ainda é muito restrito. Então, mesmo na particular, ainda tem muita limitação. Então, eu comecei a observar que a galera que tinha lá era a galera do FIES, como eu. Né, que inclusive tem que começar a pagar o meu agora no meio do ano. Então isso foi, na verdade isso sempre esteve ali, mas a minha percepção nem sempre esteve aberta para captar o que estava na minha frente, o que estava ao meu redor. E essa é a primeira dica que eu dou para a galera da produção cultural. Entenda que não é porque eu não percebo que não esteja ali. É só porque possivelmente eu ainda não me abri para conhecer essa outra realidade e começar a percebê-la. Bom, e aí os aglomerados negros ficaram mais evidentes para mim, né? Eles falaram, não existe essa questão do racismo, não, isso é exagero e tal. Eu disse, caraca, mas eu comecei a perceber como é tão claro, né? Existem os bairros que são predominantemente negros, existem as regiões do Rio de Janeiro, do estado, do município. Se não existe esse racismo institucionalizado, então por que existe até a segmentação do espaço? E aí eu pensei, a prefeitura que gerencia o subúrbio não é a mesma prefeitura que gerencia a Zona Sul? Por que a estrutura urbana é diferente? Por que o policiamento é diferente? Por que a oferta de saúde é diferente? Não é a mesma prefeitura? Adoro jogar perguntas, né? Coisa do professor mesmo, joga pergunta, né? Enfim. E uma vez uma mulher chamada Celeida Rocha, que é do movimento negro de Cachoeira de Macacu, do Grucom, que há 30 e tantos anos está lá na militância, que mora no morro, né? E que também ainda não é muito entendida ou respeitada dentro da sua própria cidade. Ela me disse assim, Bruno, para você perceber essa disparidade pela questão da cor de pele, basta você olhar para quem trabalha nos caixas dos supermercados, para quem trabalha nos caixas dos bancos. Aí ficou de estalo na minha cabeça, falei, ih! Aí parei para pensar, falei, peraí, Bradesco, Caixa Econômica, os bancos tinham caixa, tem Caixa Econômica no Brasil, então eu falei, caraca, cara, não é que é verdade, de novo o troço estava na minha cara, eu nunca percebi, novamente, mas sempre esteve ali. E aí, depois também me tornei arte educador, enfim, dou aula nas escolas, e aí tem a questão, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira. E aí a gente fala, que é o movimento protestante da Igreja Católica, que não sei o que lá, que rachou, que teve isso, que teve aquilo, a igreja fez isso.
Aí beleza, vai o professor de artes, né, falar sobre história e cultura brasileira. Vamos falar sobre mitologia iorubá, já que é uma das mais difundidas no Brasil, entre aspas, difundidas, né? Vamos lá para aprender, ensino junto com contação de história, para crianças entenderem, a garotada entender a relação de uma coisa com a outra. Ah, e tal, isso aqui. Nossa, começam a aparecer pais querendo conversar com o professor. Mas não há problema em aprender a mitologia cristã, institucionalmente autorizada e permitida. A mitologia iorubá também agora não, né? Já tem bastante tempo. Ela também é autorizada por lei, mas a rejeição social é muito forte. E começa tudo com a criação da bodega do bendito diabo, né? O capeta lá, que tudo é associado ao demônio, sei lá, que o diabo também foi inventado, né? Enfim. E aí tem que desdemonizar, desencapetar a coisa para a garotada, né? Para eles pensarem dizer. E o mais legal, sabe o que é? A criançada entende. O adulto é que não se permite. A criança se flexibiliza. Quando ela entende o motivo, ela fala assim, caraca, professor, que legal isso. Eu não sabia que era desse jeito. Aí vem o bendito adulto para detonar a criança. Não pode isso. Aí vem com filtro disso, filtro daquilo, não pode isso, porque isso é assim, isso é errado, isso é... Pronto. Né? Mas enfim, não tem problema não. O pai e a mãe fazem a parte deles e eu como professor jogo as minhas dúvidas, perguntas, para ele depois ter parâmetros de comparação. E aí, essa questão religiosa, que é outro processo que vocês, produtores, vão encarar o tempo inteiro. Não importa que espetáculo vocês vão promover, que trabalho cultural, um fórum, sei lá o que vocês forem fazer. Se tiver algum aspecto religioso, algum símbolo religioso e social que vocês estiverem fazendo, principalmente se esses símbolos forem de referência afro-brasileira, ou também indígena, mas que tem uma rejeição menor, vocês vão encontrar problemas. Então não se trata só de um conflito da religião, porque é a macumba. Não, tem uma série de outros símbolos que são rejeitados, que são repudiados o tempo inteiro, o tempo todo. Passa na frente de uma loja de venda de artigos religiosos, ou casa de umbanda. A maioria das pessoas vão passar mais distante, vão falar, meu Deus do céu. Pode não ser nem evangélica, nem católica. Eu falo evangélico e católico porque são os grupos que têm uma tendência maior, a grande maioria são os que mais repudiam. Estou falando de pessoas que se encaixam nesse padrão, não estou falando de pessoas. As pessoas são livres e podem assumir a postura e comportamento que quiserem. Ok? Mas as pessoas que se moldam por esse padrão e acabam tendo esse comportamento. A maioria vão agir dessa forma. Ou mesmo não tendo esse vínculo religioso, aprenderam, dentro do nosso sistema de crença, que é muito bem estabelecido no Brasil, que você deve também repudiar isso. Isso de alguma forma não é bacana. Não sei porquê, mas não é legal. E aí todos esses processos vão afetar a atuação de vocês. E assim, eles estão já incutidos dentro de cada um de vocês. Estão incutidos dentro da gente. É o que a Kênia falou. A gente tem que se livrar de crenças que foram colocadas dentro de nós, que minha mãe colocou, que ela também não sabia, e ela está só passando adiante, que eu aprendi, que agora estou tendo um trabalho para tirar elas de dentro de mim, para que eu não reproduza esse mesmo comportamento, não dê continuidade a essa sequência, né, de ações, de formas de pensar, de agir, de perceber. Beleza, e aí... 8? Putz! Bom, existe sim essa questão também a nível de grupos. Os grupos culturais tendem a ser mais flexíveis com relação às diferenças, mas ela é muito forte também. Quando você tem grupos de movimentos populares, a resistência é muito menor, mas ela também existe. E, inclusive, eu não gosto dessa babaquice de cultura popular e cultura erudita, né? Que na verdade é só mais um termo para justificar a separação, tratar uma como melhor ou como pior. Popular é do povo, né? Gente, né? Pessoal simples, pessoa de pé no chão, gente burra. Né? Erudito, né? Culto. Enfim, nós temos isso, gente. O teatro brinca com esses estereótipos na comédia da arte, brinca com esses estereótipos de muitas formas, porque eles são medievais, mas eles estão aí vivos até hoje. E é muito comum se vocês pegarem trabalhos onde vocês vão lidar com grupos que são mais elitistas, vocês vão ver uma pouca presença negra, ou uma rejeição desses símbolos. Se vocês pegarem um trabalho, né, não é tão elitista, mas tem uma proposta erudita, isso vai acontecer.
Ou é um trabalho de produção que precisa de efeito de massa, que a gente chama de cultura de massa, né? Televisivo, enfim. Como ele precisa atingir a massa tem os seus pressupostos, a massa já tem seus sistemas de crenças bem estabelecidos, então você vai precisar se sujeitar a isso. Exemplo, as novelas da Globo não retratam as famílias brasileiras, não retratam a realidade brasileira. Se a gente parar e pensar que mais da metade da população brasileira é negra e uma boa parte da população é pobre, naturalmente mais da metade do elenco deveria ser negro, ou mais da metade da história, das representações dos grupos nas histórias deveriam ser de pessoas pobres. Mas infelizmente a maioria dos núcleos, dos elencos, né, são sempre representação de classes altas, família classe média, e quando é pobre é núcleo que a gente chama de núcleo cômico, é para ser engraçado, divertido na novela. O núcleo dos pobres e dos pretos é sempre divertido. Isso quando tem preto, né? Realmente quando tem preto é por aí mesmo. Outra coisa muito importante é entender o seguinte: não tentem entender a cultura afro-brasileira ou entender essa diferença que vocês estão querendo aqui discutir, se vocês não entenderem as razões e as formas pela qual essa cultura se estabelece. Então não tentem ficar se enchendo apenas de livros sobre o assunto, porque a cultura brasileira se faz de maneira muito forte pela tradição oral. Quer aprender? Vai conversar, vai ouvir. E aí a gente já vai com uma base eurocentrista da forma de aprender e de assimilar, querendo entender uma cultura que tem uma forma de assimilação diferente. Já começa o conflito. Segundo, a questão da hierarquia, que a gente tem o hábito, né? Você tem aqui alguém que manda alguém, que lá no final manda todo mundo. Na cultura brasileira isso tem um limite. Exemplo, um grupo de capoeira, quando você chega a mestre, você tem a autonomia de fazer e criar o que você quiser. Você respeita a hierarquia até um certo ponto, mas você sempre respeita seus ancestrais. Quem te ensinou, quem ensinou teu mestre, tá ok. Mas eu tenho um limite, até um certo ponto, sou eu que mando na minha casa. E por isso a coisa modifica tanto e tão rápido. É uma cultura muito dinâmica. Se você vê as casas de Umbanda, os terreiros de Candomblé, sim, o pai de santo vai respeitar os seus ancestrais, né? Quem me ensinou, quem me educou. Mas depois de um certo ponto, eu sou livre. Eu faço a minha religiosidade, eu faço o meu candomblé respeitando as suas estruturas, a sua raiz, mas eu também tenho a liberdade para inserir, para acrescentar, para mudar. E isso já é muito difícil para a maioria de nós entendermos que essas estruturas não são tão duras. E às vezes até é difícil de aceitar, porque a gente vem entender a outra cultura com os olhos da minha cultura. Na cultura brasileira, a vivência é importante. Não é o que você sabe só. É o que você sabe, mas o que você vive e o que você faz. Se você tem um discurso muito lindo, bacana e tal, mas você não vive, você não faz, você não é tão valioso assim. Isso acontece na capoeira. Na capoeira você tem que ter tempo você tem que saber da coisa, você tem que ter um tempo de experiência. No candomblé, o tempo, então, é muito respeitado. Deixa a pessoa vivenciar aquele estágio por um determinado tempo. Na Umbanda é a mesma coisa. Tá? No jongo, se respeita o tempo. E existe uma outra coisa maravilhosa na cultura brasileira chamada os cumbas, que são os mais velhos. Os cumbas são considerados bibliotecas ambulantes. E quando um cumba morre, é como se uma biblioteca inteira pegasse fogo. Porque numa cultura que se faz por tradição oral, eu dependo de você para aprender. Eu dependo do outro. Eu dependo de sentar do teu lado e te ouvir para eu poder aprender. Isso humaniza. Mas é necessário que você entenda que é de uma outra forma que eu vou assimilar essas informações, esses novos padrões. Tá? E aí, o desafio, vou fechar aqui, o desafio para vocês como produtores, né? Vocês serão continuistas desse mesmo padrão, ou vocês serão produtores de interferência enquanto produzem. Vocês podem sentar e lamentar as estruturas sociais, ou vocês podem ser pessoas que transformam.
E como o Érico falou, não é transformar para a geração lá, não, é transformar aqui agora. O que vocês estão fazendo aqui agora é uma coisa muito simples. Está transformando. Eu tenho certeza que está todo mundo, pelo menos, aqui ouvindo. Pelo menos a sementinha está caindo na cabeça de cada um. O que essa sementinha vai virar? Não sei. Se vai eclodir agora, amanhã, daqui a 10 anos, dane-se. Mas ela está caindo. Isso é possibilidade de mudança. Ok? E outra coisa, transformar não é uma coisa tão simplista quanto aparenta para o raso observador social, mas também ela não é tão complexa como alguns teóricos dizem, que a sociedade é assim, não sei o que. Gente, é simples, olha para o teu vizinho, faz uma coisa na tua rua, no teu bairro, experimenta. É muito simples, muito simples. Você tem que ter um olhar mais profundo, mas a ação é mais simples. Descomplique, porque complicar é uma forma de te distanciar da possibilidade de mudança também. Tá? E aí vou fechar, por causa do tempo, falando novamente brecha, depois de falar esse monte de coisas. Pensem. Todos falam do rio quando é violento, mas ninguém fala das margens que o oprimem. Obrigado, gente. A carne mais barata do mercado é a carneira. A carne mais barata do mercado.